Olá, vamos começar mais um programa Frente a Frente e hoje com um convidado para lá de especial. A entrevista de hoje vai tratar um assunto extremamente importante. São 27 milhões de pessoas escravizadas mundo afora sexualmente. Você vai conhecer hoje o pastor Pascal Menzel. Ele é presidente fundador da Run for Freedom, que é uma ONG americana que combate o tráfico humano pelo mundo. O assunto de hoje é bastante polêmico, muito importante para você que está em casa. Não saia daí. O Frente a Frente de hoje está imperdível. Nós temos esse convidado dos Estados Unidos, ele está no Brasil, divulgando o seu trabalho, a importância disso, e nós vamos entrevistá-lo aqui nessa noite. Quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. A Churrascaria Chapão Gaúcho, prêmio ISO Quality 2011, agora com ar-condicionado, a melhor churrascaria do Guarujá, são 17 tipos de carnes, pratos quentes, saladas, enfim. Você já sabe onde é, ali na Avenida dos Caiçaras, o endereço certo é na Manuel Albino. Passa lá, confere. E olha, a Churrascaria Chapão Gaúcho agora tem o Recanto Gaúcho, que é no comecinho da Rio Santos, que é um lugar maravilhoso para festas, confraternização, tem pesca e pague, tem rodízio, assim como no Chapão, no final de semana, nos finais de semana à noite, sexta e sábado, show sertanejo, maravilhoso. Passa lá, no comecinho da Rio Santos, ou dá uma passadinha no Chapão Gaúcho e pega maiores informações. O Foto Carlos, esse você já conhece, está aí há 45 anos, servindo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, a loja de Vicente de Carvalho com estúdio novo e a loja do centro do Guarujá, ali no novo endereço, do lado da ótica Pérola do Atlântico. A Unaerp Campus Guarujá, invista na sua formação, faça a Unaerp, são 15 cursos superiores de graduação e tecnologia, nas modalidades presencial e à distância. Unaerp.br é o endereço do site, entra lá, tenho certeza que você vai encontrar um curso que se adapte a você. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Entra no site personalbus.com.br. Todos os dias sai um ônibus do terminal do ferro-bote e deixa você no aeroporto, assim como sai do aeroporto e deixa você em casa. Fórmula Care do meu amigo Egas, onde a melhor fórmula é cuidar de você. Farmácia de Manipulação, ali na rua Paraná 19. Egas, você que é meu irmão da fé, espero que você goste dessa entrevista extremamente importante. O Marcão ali do Paulo's Pizzaria e Restaurante, e em breve um novo endereço aqui em Vicente de Carvalho, promete um belo restaurante assim como é no Guarujá, tem o serviço de buffet do dia a dia ali para o almoço, é maravilhoso, tem tudo quanto é tipo de comida que você pode imaginar, peixe, carne, ave, massa, é uma loucura. O Paulo's fica ali na rua Washington, no centro do Guarujá, em frente à academia Biofitness, do lado do Adão, o cabeleireiro. O Adão não é meu cliente, aliás, não é meu cliente, mas eu estou dando uma referência porque eu acho que é um ponto de referência importante. E a pizzaria à noite tem delivery, pelo telefone 3384-1437, você vai poder conferir no decorrer do programa os telefones do Paulo's Pizzaria. E o estúdio do Vlad Cabeleireiro, ali na rua Francisco Alves 19, o novo point da beleza. Nós vamos para um rápido intervalo, já já eu volto com o meu convidado internacional, direto da Flórida, para você que assiste o programa Frente a Frente. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios. Um montado especialmente para fotos em família, casal, gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458.
O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. Funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite. Contando também com serviços de à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. Bem, estamos de volta. A partir de agora, você confere a entrevista com o pastor, presidente fundador da Run for Freedom, que é uma ONG americana que combate o tráfico humano pelo mundo. Pastor Pasco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. And thank you very much for having me on Face to Face today. E muito obrigado por me ter aqui no Face a Face. Existem leis que coíbam de forma eficaz o tráfico humano? Yes, in Brazil, over the last couple of years, Sim, no Brasil, ao longo dos últimos 2 anos, there has been efforts made existem esforços que têm sido feitos to create laws para criar leis where the criminals onde os criminosos can be charged podem ser culpados for exploiting por explorar children crianças under the umbrella of human trafficking. sobre a acusação de tráfico humano. And one of the things that we have in Brazil E uma das coisas que nós temos no Brasil is the human trafficking hotline é number. a linha, o número de telefone gratuito que se pode ligar contra o tráfico humano. And our listening audience needs to know that number. E eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem precisam saber desse número. It's 100. É 100, número 100. And not all countries have
a human trafficking hotline number. Não são todos os países do mundo que têm um número para onde as pessoas podem ligar. So Brazil is ahead in that area. Então, o Brasil já está um passo à frente nessa área. Qual a idade que tem o maior apelo ao tráfico? Qual a idade que o traficante mais deseja? The average age is about 13 years old. A idade média é em torno de 13 anos de idade. And this is pretty true around the world. E isso é bem verdadeiro em várias partes do mundo. But it goes as low as 8 years old. Mas chega até 8 anos de idade. And probably up to 18 years old. E provavelmente até 18 anos de idade. Is the greatest area É a maior área of age. de atuação. Como se classifica o preço de uma pessoa no mercado? In a single transaction, Numa única transação, meaning a person is being sold nós only to one other sabemos person que existem pessoas que são vendidas para uma única pessoa, who will take them and put them in business, que vai levá-las e colocá-las no negócio, or keep that person just ou for manter themselves. essa pessoa só para elas mesmas. If that person is a virgin Se essa pessoa for virgem and they are young e são jovens, and they're a certain ethnic group, e existe até um certo grupo étnico, then they will bring a lot of money. então elas vão trazer muito dinheiro. But yet, others, Mas existem outras the younger the person is, que quanto mais jovem a pessoa é, oftentimes the more value they have, com certeza mais valor elas têm. because they have less diseases, Porque elas têm menos doenças, they're easier to manage, são mais fáceis de manipular. and so the younger the age, the more value. Então, quanto mais jovens, maior é o valor. Isso em dólar varia de quanto a quanto? In the value comparison, Na comparação de valores, you're looking at a girl that nós say is olhando para uma 17 years old, garota, digamos, de 17 anos de idade, who's not a virgin, que não é virgem, versus somebody who is, say, contra 12 years alguém, old, digamos, de 12 who anos is a e virgin, que é virgem, maybe 10 times more talvez value. 10 vezes mais valorosa. Ok. Gostaria que você me desse dados sobre esse problema pelo mundo, números da situação no mundo atual com o tráfico humano. Yes, in the world, Claro, no globally, under human trafficking, Sobre tráfico humano, there are 27 million slaves. existem hoje 27 milhões de escravos sexuais. 20% servitude, 20% deles estão em and the other serviços 80% e sex os slavery. outros 80% são escravos do sexo. And 50% of all the slaves E in the world 50% de todos os escravos no mundo inteiro are 18 years and under. têm 18 anos ou menos. Also, globally speaking, Então, também falando em termos de globo, last year, no ano passado, 34 billion 34 bilhões de dólares is that industry. é o peso dessa indústria, 34 bilhões de dólares. Qual o nível de destruição que o tráfico causa na vida de uma pessoa vítima? No caso, na vida da vítima. Terrible things. Puxa, coisas terríveis. First of all, they have no Primeiro freedom. de tudo, elas não têm liberdade. They're not like another young Não child são como qualquer outra criança normal, growing up where they could go to school, crescendo, podendo ir para a escola, learn a trade, aprendendo uma nova have a língua, career. ter uma carreira. They're taken from family and Elas friends, são levadas das suas famílias, dos seus amigos. oftentimes Muitas isolation, vezes existe isolamento, emotionally painful, é muito doloroso emocionalmente. many things that affect them. Muitas coisas afetam essas In negative vítimas ways. de maneira negativa. Você acredita que é possível reconstruir uma vida de uma vítima do tráfico? With clinical help, Bom, com ajuda clínica, this is very necessary. isso é muito necessário. But they need hope. Mas eles precisam de esperança. And hope, the best source of it Para a esperança, a melhor fonte para isso, for a victim, para uma vítima, we have found nós encontramos in those we've worked with,
naqueles que nós trabalhamos com eles, they need Jesus. eles precisam de Jesus. Clinical, yes, Claro, a parte clínica, but Jesus also, mas yes. também Jesus. Isso também Because he sim. brings hope. Porque ele traz esperança. He brings within Ele them traz forgiveness de dentro deles for the men perdão para os homens that have violated them, que violaram essas crianças. for the criminals that have made Para them a os slave. criminosos que tornaram elas escravas. That's hard to forgive. Isso é muito difícil de perdoar. Many of them have nightmares. Muitas delas têm pesadelos. They can't sleep at night, Eles são pegas dormindo à noite. or some of them, when they go to sleep, Ou então algumas delas, quando vão dormir, they don't want to wake up. elas não querem mais acordar. It's a horrible life. É uma vida terrível. Can you think of a young girl Você pode pensar, por exemplo, Or a numa young jovem, boy ou um jovem menino, having to have sex tendo que fazer sexo with 10 com 10, or 12 ou 12, or 15 ou people 15 pessoas every day? todos os dias. That's why they need hope. É por isso que elas precisam de And esperança. Jesus can give them that. E Jesus pode dar isso a elas. So Jesus needs people Então Jesus precisa de pessoas who will listen to his que voice vão ouvir a voz dele and learn more about human e aprender trafficking mais a respeito do tráfico humano and reach those who e are suffering. alcançar a essas pessoas que têm sofrido tanto com isso. Yes. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, é rapidinho. Nós voltamos já. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerv. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios. Um montado especialmente para fotos em família, casal, gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha, funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviços de à la carte com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria.
Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Bem, estamos de volta com o nosso convidado especial, pastor Pascal Menzo, presidente fundador da Run for Freedom, que é uma ONG americana que combate o tráfico humano. Pastor Pascal, por que Jesus permitiu, na sua opinião, que essas pessoas fossem vítimas do tráfico humano? Well, I don't think Jesus causes any of that. Eu não acredito que Jesus cause nada disso. It's men who are greedy. São homens que são gananciosos. I have written a book that's Eu called li Broken Flowers. Escrevi um livro chamado Flores Quebradas. And I dedicate one of the chapters of that book. E eu dedico um dos capítulos desse livro. And say it's all about the money. E digo que é só sobre dinheiro. It's the greed of men. É a ganância do homem. Evil men. Homens maus. And some of these E men alguns desses even homens, have daughters. eles mesmos têm filhas. But yet they'll take someone Mas else's ainda daughter assim eles vão levar a filha de alguém and sell her as a piece e of vendê-la merchandise como se fosse uma mercadoria because of the money. por causa do dinheiro. So it has nothing Então to do with não tem nada a ver Jesus. com Jesus isso. But Jesus will Mas forgive those men. Jesus perdoará homens como esses. And we need to believe and E nós pray precisamos that their life can be acreditar e changed orar que pode haver uma by the mudança power of God. pelo poder de Deus. The more men we change, Quanto mais homens nós conseguimos mudar, the less sex slavery there'll be. menos escravidão sexual haverá. Ok. Qual o percentual de pessoas que conseguem ser resgatadas do tráfico? What is the number we're talking about? Sobre o número nós estamos falando? Percentual. Sobre um percentual. Percentage. Mais ou menos. Yeah. The average age we know is 13 years old. Bom, nós já sabemos que a idade média é 13 anos. Sim. Ok. And as far as how many are rescued out, sometimes em that's termos difficult. de pessoas salvas, resgatadas, It's hard to put a number on that é because difícil de se colocar um número nisso, victims do not self-identify, porque as vítimas elas não se auto-identificam. meaning they don't know they're a victim. Quer dizer, elas às vezes nem sabem que são vítimas. They've been groomed at 8 or 9 years Elas old, foram tiradas de suas to famílias live this com way. 8, 9 anos para viver desse jeito. and then others are afraid to E identify muitas delas têm medo de se identificar, because they've been threatened, porque elas foram ameaçadas, or they've been beaten, ou foram espancadas, or the criminal will say, ou "I'll então o get your younger criminoso brother or vai younger dizer sister assim, eu vou if levar o you seu irmão mais run novo ou a sua away." irmã mais nova se você fugir. So there's many reasons Então why it's existem hard to muitas, put a muitas number razões on how many porque é victims there are. difícil colocar um número de pessoas que são resgatadas. Qual a situação desse problema hoje no Brasil, em números? Aproximadamente, quantas pessoas são escravas hoje no Brasil? The numbers that came out last year Os números saíram ano passado are 250 to de 400,000 children 250 mil a 400 mil crianças are at risk of the predators estão já a risco dos seus predadores, who are using them and selling que them estão usando a elas e vendendo a elas as human merchandise. como mercadorias humanas.
And again, these children have no E, freedom. de novo, essas crianças não têm nenhuma liberdade. You and I are here by choice today. Nós estamos aqui hoje por escolha. What we're wearing, O que nós we estamos chose to put it vestindo, on. a gente escolheu usar. What we ate O today, que nós comemos hoje, who we talk to, com as pessoas com quem all conversamos, choices of our freedom. todas escolhas da nossa liberdade. They don't have that freedom Eles não têm essa liberdade, because they're a slave, porque são escravos, forced to do what they do. forçados a fazer o que fazem. This is wrong. E isso é errado. Quando elas são levadas, elas são forçadas ou elas são enganadas e acabam indo livremente? Both is correct, Ambas as respostas estão corretas. but there are other ways also. Mas existem outras formas também. Yes, they are lied and Sim, told they may elas- have a better life, Elas ouvem que terão uma vida or melhor, they can make money, ou que elas podem fazer dinheiro. but a parent can also Mas sell their child um pai e uma mãe também podem vender um filho. and may know that they will become a slave, E eles sabem que essa criança vai se tornar um escravo. or they are deceived and they think Ou that the esses child pais will são do something enganados else. e acreditam que a criança vai fazer alguma outra coisa. And if you're on the street and you have E se no você food, está nas ruas e não tem comida, then someone that feeds you, então alguém que te alimenta, you will end up liking them, você acaba gostando dessa Thanking pessoa, agradecendo essa pessoa, and sometimes then you're manipulated. e às vezes você acaba sendo manipulado. I'm helping you, Ah, eu estou te ajudando, now can you do this for então me? agora você pode fazer isso por mim? This will give us money, Isso vai nos dar dinheiro and I can keep helping you. e eu posso continuar te ajudando. And for a child, E para uma criança, Sometimes they can't às figure vezes that out. elas não conseguem decifrar isso. and they become entrapped. E aí elas ficam aprisionadas. Also, those that travel from place to place, Também existem aqueles que Or viajam country de to lugar a country. lugar, de país a país. now they have a Agora debt to pay. elas têm uma dívida a pagar. So now they have to Então work elas têm que trabalhar as a agora sex slave como um escravo to sexual pay their bill. para pagar a conta delas. But the bill never gets paid Mas a conta nunca é paga. because once they pay one Porque bill, à medida em for que elas clothing pagam 1.000, and por for exemplo, por roupa ou comida, now they have another bill aí tem uma outra for conta clothing and para more food. roupa e para comida. That's called debt bondage. E isso é considerado como um laço de dívida. But also there's what's known as the Stockholm Mas syndrome. também existe uma situação que é como o mercado. Are you familiar with that terminology? Você conhece esse termo? Sim? Yes. So they become loyal Então elas se tornam to the one leais that has held them captive à pessoa que faz com que elas sejam cativas. because there's tricks that are being played in their minds. Porque esses jogos que são They're confused. jogados na mente delas deixam elas confusas. And if you took that person away, E se você levar essa pessoa they embora, could even say, no, I want elas to go podem back. até dizer, não, eu quero voltar. Como essa história termina? Porque chega uma hora, elas não servem mais. Elas são assassinadas. Well, you have Bem, life expectancy existe uma expectativa of de a vida sex slave de um who's escravo being used sexual every single day que tem sido usado todos to os take care of dias, several clients, tomando cuidado de vários clientes, somewhere between 4 and 7 years. alguns durante o período de 4 a 7 anos. They're worn out. Eles já estão Emotionally, queimados they may be infested with emocionalmente, diseases. podem estar infectados com doenças, They may have taken their own life podem até ter tirado já a sua própria vida because of the pain. por causa da dor. And very, very unfortunate, E muito infelizmente, under human trafficking, quando se fala de tráfico there's a humano, third area that we haven't talked existe uma about yet. terceira área da qual nós não falamos ainda. And that is the E essa é human organs and the harvesting órgãos of them, humanos. where they are being harvested. Então essas pessoas são colhidas, Not in all cases, não em todos os casos, but in some, mas em alguns, when that person isn't quando worth essa anything pessoa more, já não to vale sell mais as a sex nada slave, para ser vendida como uma escrava their sexual, organs are taken então os órgãos são retirados and sold. e são vendidos. And on the black market, E no mercado negro, an organ can sell for um órgão pode ser vendido por 30 or 50 ou or 50 80 ou or 80 ou 100 $1,000. mil dólares. Então elas são mortas e os órgãos que
que estão bons são aproveitados e vendidos. Yes, or sometimes one lung is Sim, taken, ou algumas vezes um pulmão, por exemplo, é or retirado, one kidney, or ou one liver. um fígado ou um rim. Not necessarily would Não they kill them, necessariamente que matam, but in some mas cases em alguns casos you are correct. você tem razão. As vítimas do tráfico necessariamente são usuárias de drogas, elas são viciadas para que se mantenha o controle sobre elas? Yes, in some cases they are drugged Sim, em alguns casos elas são drogadas, when they are first taken. quando elas são levadas pela primeira vez. So they Então become elas se disorientated and they elas don't know ficam what's going on. desorientadas, não sabem o que está And acontecendo, they're being taken to a new e aí place. foram levadas para algum novo lugar, So they lose touch with their então elas surroundings. perdem contato com o que está à volta delas. Also, they may be drugged, E também elas podem ser drogadas, so it forces them to have to work for então sex isso as força a trabalharem por sexo, to help support the drug habit. para ajudar a suportar o vício da droga. But in other cases, the Mas girls em or the outros boys are never casos, drugged as meninas e os meninos nunca são drogados, because certain clientele, porque existe uma certa clientela they don't want to be with somebody que who's eles não drugged. querem estar com alguém que tenha sido drogado. Ok, nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu sei, é uma entrevista, são dados chocantes, mas não saia daí não. Eu acho que é muito importante, penso que é muito importante, porque isso que ele está relatando aqui hoje pode acontecer conosco, pode acontecer na nossa casa. Um filho seu pode viajar e pode acabar sendo vítima de um predador. Não saia daí, nós voltamos já, é rapidinho. O que já era bom agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios. Um montado especialmente para fotos em família, casal, gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha, funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviços de à la carte com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola,
linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. Bem, estamos de volta para o nosso último bloco. Pastor, a internet é uma ferramenta poderosa na mão do traficante? Unfortunately, again, yes. Infelizmente, de novo, sim. On the internet, Na internet, about 75% em torno de of all the 75% nudity that is de seen, todas as coisas que são vistas, no matter what the não person looks like, interessa como a pessoa seja, no matter what they're wearing or not não wearing, interessa o que elas estão vestindo ou deixando de vestir. 75% of them are forced 75% to do what they're delas doing. são forçadas a fazer o que elas fazem, as vítimas. The internet is a place where ads are put. A internet é um lugar onde Sexual advertisements, onde existe muita propaganda de where sexo, people can buy sex, onde as pessoas podem comprar sexo. meaning it's a business. Quer dizer que é You um look at what you negócio, want, então você olha no que você you quer, find out where to go, você descobre aonde ir, how much it'll cost, quanto isso vai custar, and then you meet that e aí person. você encontra aquela pessoa. And these are sex ads. E esses são propagandas In sexuais. America, they cost about $5 Nos Estados Unidos elas custam em torno de $5 for that advertisement. para colocar aquela propaganda ali. There are websites that are called Existem websites Backpage.com. que são especializados nisso. And you have in Brazil and other South E American você tem countries, isso também no Brasil e Craigslist.com. também em outros lugares que eles não têm créditos. These are two leading websites in the world. E esses são dois tipos de site que estão pelo mundo inteiro. Craigslist in one day Esse mesmo site, can em um have dia, pode ter 10,000 10 sex mil advertisements. propagandas de sexo. So yes, the internet is a problem. Então, infelizmente, a internet é um problema. When we talk about social media networks like Facebook, Quando nós falamos de mídias sociais, como o Facebook, por there are exemplo, predators that are on those sites existem predadores que estão dentro desses looking for sites children procurando por crianças, because they give out too much information, porque elas dão informação demais ali. photographs of themselves and Fotos delas where they go to mesmas, school and onde elas vão para a what time they get escola, out of work, que horas elas saem do trabalho, and the predators can track that. e os predadores ficam rastreando isso. There are also predators that pretend to be Existem somebody outros else, também que fingem ser outra pessoa, like a man that's 35 como or por 40 years exemplo um old. homem que tem 35, 40, He 50 can anos. show a photograph of a Ele pode 16-year-old mostrar a boy foto de um garoto de 16 and in turn E- pretend e to be mostrar that boy, como se mostrar como se fosse aquele jovem. only so he can deceive a girl E aí só então é que ele vai conseguir and enganar lure her uma away garota, someday e essa garota from her algum friends dia
where ela she's vai ser alone, tirada dos seus amigos e ela vai ficar sozinha. and he can take her by force E aí ele leva ela à força and sell her. e a vende. Qual a visão espiritual que o senhor vê de todo esse contexto? Well, spiritually, Bem, espiritualmente falando, you have good and evil. você tem o bem e o mal. On the evil side, E o lado do mal, people need to be stopped. as pessoas precisam ser paradas. And I believe E eu acredito that que people who know God, as pessoas que conhecem a Deus, they're on the good side. elas estão no lado bom. And we can get in the fight E nós podemos entrar nessa luta spiritually through prayer, espiritualmente through através de saying, oração, God, use me pedindo a Deus que and nos take use me e que nos to help leve free a victims of slavery. ajudar a libertar esses escravos. And we can pray against E nós podemos orar contra the isso. evils of men. Orar contra essa malignidade das We pessoas. can pray for stiffer Nós laws. podemos orar para que hajam leis. We can pray that girls Nós would have podemos hope, orar para que or young boys meninas would have a hope ou that they meninos can tenham run and esperança find e que eles podem fugir e ter uma esperança. The church must pray, A igreja deve orar. and that will make a E difference. isso vai fazer diferença. God will hear from heaven, Deus vai ouvir dos céus. and He will come and help us. E Ele virá e nos ajudará. Because human trafficking breaks the heart Porque of God. essa questão de tráfico humano quebra o coração de Deus. Qual o índice de suicídios nessa área? It's hard for me to say. É It's not difícil an para mim area that I dizer, work in, não é algo que eu trabalhe com, but we do know that people mas do nós take their sabemos lives que as pessoas tiram as suas próprias because they vidas become hopeless. porque elas se tornam sem esperança. Por que a cor laranja como símbolo? Orange for us is the color O of freedom laranja of para sex nós slavery. é uma cor que representa a liberdade da escravidão sexual. And if I'm not wearing E orange, se then eu não it's on estiver my usando clothing, laranja, na minha or roupa my está escrito, wristband here that ou então says na minha Run for pulseirinha que diz Run for Freedom, and que we're é, using this as an icon color e nós usamos isso como um ícone in America. lá nos Estados Unidos. And we like to bring it in Brazil E nós gostaríamos de trazer isso para o Brasil and see that também. the whole government E embraces ver the se color o orange governo abraça a ideia do laranja to raise awareness para trazer uma advertência of sex trafficking. de que existe tráfico Because it's sexual. not just in the big cities, Porque não é só nas like grandes São Paulo cidades or como São Rio de Paulo Janeiro. ou Rio de Janeiro. it's in the small barrios. Tá nos bairros It's in pequenos. Guarujá, Tá no and Guarujá, Santos. tá em Santos, It's in neighborhoods tá em where you and I vizinhanças live. onde você e eu moramos. We must raise awareness. E nós devemos trazer um alerta. And we know in Brazil, blue is the E color. nós sabemos que o azul for aqui no awareness of Brasil é a cancer. cor contra o câncer, da luta And contra so o we want to câncer. see orange as that Então color nós queremos ver o for freedom of laranja sex como a slavery. cor da liberdade contra o tráfico humano. Como manter viva a esperança em meio a uma luta tão desigual? Can you think about young children that are sex slaves Pense agora num grupo de crianças que são escravas sexuais. in Brazil, No Brasil, and they see on a billboard e aí eles veem um outdoor, or on a flyer nailed to a pole, ou então num Or a pedaço de piece of papel literature colado somewhere. num that the num government wants poste. to free the slaves. Então, e dizendo que o governo quer libertar essas pessoas que And estão everywhere they vítimas. go, E em todos os lugares see onde the elas color vão, orange. elas veem a cor laranja. and they begin to learn what it means. E aí elas começam a aprender o que aquilo significa. That brings hope. E isso traz esperança. And if the church goes out to the E areas se a igreja for até essas where there are sex áreas slaves onde existem and escravos they begin to do sexuais ministry e eles começam a ministrar and tell them God has a e plan, dizer a essas pessoas que Deus tem And um that plano God para loves elas them. e que Deus as ama, this can instill hope. isso pode trazer esperança. And if there are homes that are open, E se houverem lares, casas que são abertas, like in Florida, como na in the Flórida, United States, por exemplo, nos Estados Unidos, Run for Freedom a Run for Freedom has a home tem um lar to help victims. que ajuda essas vítimas. So when victims know Então, quando as vítimas sabem that there's help, que existe ajuda, this brings hope. isso traz esperança. O que significa liberdade para você? Me, freedom means choice. Para mim,
Liberdade significa esperança. To make choices. E fazer escolhas. With no control. Sem qualquer tipo de controle. Over one's life. Sobre a vida de alguém. Jesus died. Jesus morreu. To bring freedom. Para trazer liberdade. For every single person. Para cada pessoa. His death should not be in vain. E isso não deve ser em vão. Everyone deserves freedom. Todo mundo merece liberdade. Freedom to love, liberdade para amar, freedom to choose, liberdade para escolher, freedom to be who God wants them to be. Liberdade para ser aquilo que Deus quer que elas sejam. It's against the laws of men. Isso é contra and the laws of as God. leis, é contra as leis dos homens e contra as leis de Deus. To make anyone fazer a slave. Qualquer pessoa de um escravo. May we bring freedom. Que nós possamos trazer liberdade. This program face to face. Esse programa today frente a frente hoje está trazendo esperança. We must pray that someone nós will see. Devemos orar para que algumas pessoas vejam e que essa pessoa esteve presa, foi escravizada, ou eles conhecem alguém na sua vizinhança. And that they'll make a difference. E eles vão fazer a diferença. They'll call the 100 eles vão ligar para o número 100 and report what they know. E vão reportar, vão contar o que aconteceu. That freedom might come. E aí a liberdade virá. Ok. Sem palavras ao final dessa entrevista. Pastor, o senhor tem mais 1 minuto, frente a frente com esta câmera, para o senhor deixar a sua mensagem final a todos pelo mundo que possam assistir essa entrevista. Eu gostaria de falar com cada pessoa hoje e dizer que você tem uma responsabilidade. Think about this if you're a Christian. Pensa nisso se você for crente. God is your father. Deus é o seu pai. And if he's your father, e se ele é o seu pai, then that makes então these victims, isso faz dessas vítimas his sons and daughters. Seus filhos e filhas. And that means that they are brothers and our sisters. Que eles são os nossos irmãos e as nossas irmãs. We can't turn our head. E nós não podemos virar a nossa cabeça. We must open our hearts. Nós devemos abrir os nossos corações. And we must say, Jesus, e nós devemos dizer, Jesus, use me. Me use. Use me today. Me use hoje. To reach a sex slave. Para alcançar o escravo sexual. That I might bring freedom. Para que eu possa trazer liberdade. And I thank you, Lord. E eu te agradeço, Senhor. Ahead of time. Já de antemão. That I'm going to make a difference. Que eu vou fazer a diferença. Amen. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. A você que nos assiste, muito obrigado por nos honrar com a sua audiência, por confiar nas informações que trouxemos aqui nessa noite. Continue acessando o nosso site, programa frenteafrente.com.br. Eu agradeço as dezenas de milhares de pessoas que acessaram, que baixaram os vídeos das nossas entrevistas. Ficamos por aqui. Até o próximo Frente a Frente, se Deus assim nos permitir. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis. A original.